Todo mundo ajeita o cabelo. Deixa eu botar aqui meu perfume. Pronto, ajeitar aqui a camisa, arrumar o sapato. Pronto. Vamos ver. Nós terminamos na aula passada. Nós falamos sobre a questão da seleção, não é? Porque é muito importante vocês saberem diferenciar o que é recrutamento e o que é seleção, né? Então, recrutamento é atividade que convida as pessoas a participarem de um processo onde elas serão selecionadas ou não para a vaga, que é a segunda fase, seleção, não é? O recrutamento, nós vimos, ele pode ser um recrutamento interno, que é quando você trabalha numa empresa e uma empresa ela vai abrir uma vaga para um cargo e ela quer que apenas funcionários internos que já conhecem a cultura, que já conhecem todos os procedimentos, que só eles participem. Agora que eu vejo o tamanho da saia dessa mulher aqui. Está quase no pescoço. Só eles participem. Processo interno. Não é? Então, o recrutamento ele pode ser tanto interno quanto também externo. Aí externo, ele vai então para a sociedade, não é? E é um recrutamento que você tem um maior gasto, um maior tempo para executar, não é? E você aqui também tem uma característica que é justamente uma oxigenação, né? Oxigenação da mão de obra, porque novas pessoas de fora chegam na empresa. Não é? Você não fica limitado apenas dentro dos talentos internos da empresa, né? Ou seja, aquelas pessoas que você já conhece. Não é? Pode ser também um recrutamento misto, não é? Aberto tanto para pessoas da empresa como também pessoas fora da empresa. A seleção vai participar, vai funcionar de uma forma também parecida. Não é? A seleção ela pode ser interna, quando a sua fonte é o recrutamento interno, pode ser uma seleção externa, quando a sua fonte é um recrutamento externo, ou pode ser uma seleção ali mista com ambas as fontes de recrutamento participando ao mesmo tempo. Outro aspecto importante que nós vimos são justamente o foco das seleções. Você pode ter uma seleção baseada em cargos apenas, ou você pode ter uma seleção baseada em competências. Não é? Quando você faz uma seleção baseada apenas no cargo, você visa preencher aquela vaga que está aberta dentro da empresa. Então, abriu uma vaga de recepcionista. Mas veja, abriu uma vaga de recepcionista, o foco está onde? No cargo. Não é? Então, isso é uma seleção baseada em cargos que hoje corresponde aí a 90% das vagas, de anúncio de vagas que nós vimos no dia a dia, né? Então, já numa seleção baseada em competências, as empresas buscam habilidades, independente qual é o cargo que a pessoa pode ocupar. As empresas buscam habilidades. Se você, ao entrar, você tem um perfil de liderança, você pode ocupar um cargo de liderança. Se você não tem, então você vai ter um outro cargo. Mas o foco da empresa vai estar em contratar competência. Isso aqui é muito voltado também para áreas de TI. Empresas de tecnologia de informação. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês veem algum anúncio de vagas da área de TI, geralmente eles falam
desenvolvedores, linguagem Delphi, linguagem Alpha, programador de tal software, ou seja, eles buscam uma habilidade, um conhecimento. Ele quer profissionais que dominem aquela linguagem, profissionais que dominem as estruturas de programação, entendeu? Eles não anunciam a vaga analista de TI, ou, sei lá, técnico de cabeamento. Não é? Geralmente, as vagas para a área de tecnologia de informação, lógico, você vai encontrar também para cargo, vai, mas a maioria das empresas, elas utilizam um processo de seleção baseado em competência. O que é que você sabe fazer? Né? Eu sei programar em Java, massa, é isso que a gente está procurando. Não, eu sei desenvolver, eu sei fazer análise técnica, então pronto, é isso que eu sei, é isso que a gente está procurando. Né? Ó, eu sei fazer tratamento de dados, eu sei mexer com variáveis. Né? Então, veja, tudo isso são conhecimentos, é aquilo que você sabe fazer, então é um tipo de conhecimento que a empresa quer agregar para o seu ramo. Então, isso são seleção baseada em competência. Né? Então, quando você vê, por exemplo, processo de seleção de vaga, você já consegue dizer, quando ele diz o cargo, a seleção vai ser baseada em cargos. Quando ele diz as habilidades que a empresa está buscando, vai ser uma seleção baseada em competências. Na comparação aqui entre cargo e competência, a seleção de cargo, elas são especificações do cargo, enquanto que na competência são as características do candidato, ou seja, o que ele sabe fazer, ou ela, né? Sabe fazer. As habilidades. E aqui é apenas as características e o conhecimento técnico. Aqui uma outra questão também muito importante, né, que é a função que vocês, profissionais da área de RH, o que é que vocês devem fazer, né, em um processo de seleção. E aí é importantíssimo, entendeu? Se vocês quiserem entrar na área de RH, que vocês vão trabalhar, quiserem começar numa empresa de recrutamento e seleção, né, numa agência de RH, é importante vocês terem isso em mente. Que quando vocês forem prestar serviço para uma empresa, o gerente que vai trabalhar diretamente com a pessoa a ser selecionada, ele tem que participar do processo de seleção, que é a responsabilidade de linha. A responsabilidade de linha pensem numa indústria, por exemplo. Né? Quando a gente pensa em linha de montagem, a gente pensa numa indústria automobilística, né? Uma empresa, uma montadora. O gerente de linha é aquele cara que está lá, um gestor de produção, é o engenheiro, não é? É o cara que está lá tomando conta do departamento de engenharia. Quando você participa do RH de uma indústria, você vai fazer uma seleção para suprir alguém do setor desse cara, do engenheiro que saiu. A sua função vai ser de staff. Isso aqui é um termo de inglês que diz apoio. Consultoria. Ou seja, você é aquela pessoa que vai entrar com as técnicas corretas. Se você é aquela pessoa que vai decidir se a seleção vai ser baseada em cargos, se vai ser baseada em seleção,
Você é quem vai decidir se vai ser um recrutamento interno ou externo. Você é quem vai decidir quais são as fontes de recrutamento, quais serão as técnicas de seleção. Porém, contudo, todavia, a decisão tem que ser do responsável de linha, do cara que vai trabalhar diariamente com o futuro candidato, o gerente que responde pelo setor. É ele que tem que decidir. Você só vai prestar consultoria. Até porque mais na frente, se alguma coisa der errado, para você também não levar a culpa, né? Eu contei a vocês até o exemplo de um aluno meu, entendeu? Que teve aquela oportunidade, queria muito trabalhar numa empresa de tecnologia, e aí ele só abria um processo de seleção para estagiário, porém ele já era formado em TI, né? E aí eu fui e mandei ele fazer o processo de seleção mesmo assim, mesmo se for para estagiário, né? E ele participou do processo, todo mundo gostou dele, ele saiu melhor do que todos os outros candidatos. Quando chegou na última fase, que era a entrevista com o responsável de linha, não é? Aí foi que o pessoal aqui de staff do RH viu no currículo dele que ele já tinha se formado, não é? E aí explicaram que iam ter que eliminar ele do processo porque a vaga era para estagiário e não o analista lá júnior, né, que começa com carteira assinada. E aí ele ia dando meia volta, mas o responsável de linha, o gerente, em entrevista com esse camarada, viu que ele sabia mais do que todo mundo. Viu que ele era um cara muito desenrolado, muito competente, melhor do que todos os outros candidatos. Né? Então ele virou para o pessoal do staff, do RH, e disse: olha, vocês têm que contratar esse menino. E aí disseram: mas a vaga é para estágio, e ele já se formou. E aí o gerente disse: não importa. Se for para ter que assinar a carteira dele, assine a carteira dele. Mas eu quero ele aqui junto com a gente. Ou seja, uma seleção que começou com a estrutura de cargo, que era para contratar estagiário, terminou como uma seleção por competência. Contrataram ele independentemente do cargo, por conta da competência, das habilidades, do conhecimento que ele ali demonstrou. E aí ele trabalhou na empresa durante 2 anos e foi puxado por outra empresa que gostou também do trabalho dele. Ou seja, o menino é um talento, é um talento. Ele ganha dinheiro hoje trabalhando, desenvolvendo software, desenvolvendo um bocado de coisa sem sair de casa. Trabalha hoje para ele mesmo. Mas, se fosse por conta unicamente da decisão do RH, a empresa teria perdido um talento muito grande. Ah, mas ele só passou 2 anos. Sim, mas nesses 2 anos ele ajudou e resolveu muito pepino da empresa. Não é? Tanto que o pessoal quis oferecer o mundo ali para ele ficar. Ele saiu de lá com um salário de 7 mil e poucos reais. Entendeu? Ele viajava para Costa Rica, viajava para o Chile, para a Argentina, porque a empresa tinha sede nesses... Sede não, né? Filiais nesses lugares. Então ele conheceu muito lugar legal, entendeu? Ganhava muito bem, entendeu? E quando ele disse que ia sair, o pessoal lá endoidou. Doidou porque ele era muito competente. Entendeu? Então, ele passou 2 anos lá, mas foram 2 anos que ajudou muito a empresa. E a empresa teria perdido isso se um gerente de linha responsável pelo setor não estivesse lá. Isso é um exemplo prático, mas existem muitos e muitos outros que já aconteceram e que acontecem no dia a dia e que justamente hoje se sabe, se entende que um processo de seleção tem que contar com o pessoal do RH e tem que contar com o pessoal de responsabilidade direta. Também contei a vocês na aula retrasada até do meu processo de seleção na Uninabuco, na época.
né? Participou o pessoal do RH e participou os coordenadores ali envolvidos. Eu lembro que na época era a professora Conceição, Amaro participou lá, ou seja, pessoas que iam lidar diretamente comigo. Eles participaram também, entendeu? Então, nunca esqueçam isso. Processo de seleção tem que ser uma participação mista da empresa. Quem vai trabalhar diretamente com a pessoa e também quem ali vai estar só assessorando, que é o pessoal do RH. Nós chegamos a ver também os diferentes modelos de decisão. Né? Nós vimos o modelo de colocação, que é quando se tem um só candidato e uma só vaga a ser preenchida. Não é? Então, aqui é muito modelo do que eu disse das empresas que fazem do ambiente familiar uma fonte de recrutamento. Não é? Tem um só candidato para aquela vaga. Então, praticamente aqui não há recrutamento, não há seleção, apenas uma colocação. Mas só acontece nesses episódios? Não. Entendeu? Se você for como aquele meu ex-aluno mesmo, que era um rapaz que quando ele saiu da empresa, a outra empresa chamou ele para ocupar uma vaga. Ou seja, a vaga já era dele. Ele não participou de nenhum processo de seleção e nem viu, nem a vaga sequer foi anunciada. Ele já saiu para ser colocado em outra empresa. Existe um modelo de seleção que é o mais usual, mais corriqueiro, que todo mundo conhece, que é quando você tem vários candidatos para uma só vaga. Entende? Aqui é quando acontece aqueles processos de seleção que envolve entrevista, que envolve dinâmica, não é? Isso daqui é quando ocorre é o normal aqui no Brasil. Até processo de concurso público mesmo, é isso. Você tem um número limitado de vagas e você tem vários candidatos para aquela vaga. Então, um modelo de seleção. Você tem um modelo de classificação, que é, como eu gosto de chamar de a banda voou, não é? Ou seja, aqui ninguém é de ninguém. Opa, professor, o que é isso? Calma, minha gente. Aqui é quando a gente está falando de vaga e candidato. Você participa de um processo de seleção sem saber para que vaga você vai concorrer. Então, devido à competência e às suas habilidades, é que você vai se adequando qual é a melhor vaga que você vai se adequar ali. Certo? Então, aqui os candidatos não sabem que vaga vão ocupar. Eles podem pedir para ocupar uma das várias, não é? Mas aqui, essa colocação, o candidato A vai ficar na vaga Z, porque ele demonstrou conhecimento muito legal, então ele se encaixa melhor nessa vaga. O candidato B, ele demonstrou um perfil para ficar na vaga Y, por conta desses e dessas razões. O candidato C vai ficar aqui na vaga W, porque demonstrou as competências necessárias para essa vaga. Existe um modelo de agregação de valor, aonde, como eu falei a vocês, não existe vagas dentro da empresa. O que é necessário é apenas que o candidato possua habilidades que a empresa quer. Você ser uma pessoa muito criativa, você ser uma pessoa muito focada em inovação, em construção, em projetos, não é? Você aqui é um candidato muito forte para o tipo de empresa que trabalha com tecnologia de inovação. Você, por exemplo, um candidato, um exemplo em prático, você é vendedor. E eu digo, você é vendedor daqueles vendedores de vocação. Aqueles vendedor que são ricos. Conheci muito vendedor rico, porque tem muitas habilidades de simpatia, empatia, tem uma desenvoltura para trabalhar com o público, tem um poder de convencimento. Não é?
Vendedor é uma das funções mais antigas da história da administração e vai ser sempre muito bem requisitado no mercado de trabalho. O vendedor nato, aquele que é realmente de vocação. Então, eu conheci muitos vendedores assim. Eu conheci um vendedor que ele começou a carreira vendendo avestruz numa empresa que deu um golpe na galera aí chamada Avestruz Master. Era um esquema de pirâmide, né? Porque brasileiro adora cair em pirâmide. Brasileiro não é egípcio, mas adora uma pirâmide. Adora, né? E aí, nessa empresa, o esquema era que justamente avestruz era uma ave milagrosa, não é? Rendia muito dinheiro criar avestruz, não é? Porque num avestruz você aproveitava a carne, você aproveitava a pele, você aproveitava as penas, tudo na avestruz você aproveitava, então era muito lucrativo. Então, essa empresa, ela comprou fazendas imensas, né? E trouxe avestruz para aqui, para o exterior do estado, Pernambuco, e tome a criar fazendas inteiras de avestruz. Então, qual era a jogada? Você entrava comprando um avestruz, duas avestruzes, três avestruzes, e o que é que acontecia? Por mês, a empresa lhe dava uma quantidade de dinheiro que era oriundo da exploração dessas aves. Não é? Só que o argumento de venda era justamente esse que eu contei a vocês: venda de avestruz. Avestruz. Eu acho que é assim que escreve. Venda de avestruz. E aí tinha a carne, tinha o couro, tinha as penas, tinha os ovos. Tudo era aproveitado. Tudo se vendia, só que ninguém perguntava aonde é que essas avestruzes eram vendidas, porque no supermercado você nunca encontrou carne de avestruz, você nunca encontrou ovo de avestruz, você nunca encontrou travesseiro de pena, você nunca encontrou nada de avestruz aqui. Então aonde é que essas avestruzes estavam sendo vendidas? Para essas empresas, essa empresa está ganhando tanto dinheiro, né? Só que aí, na verdade, a empresa não ganhava dinheiro em nada com avestruz, ganhava dinheiro através de recrutamento de novos investidores para manter aqueles que estavam em cima, não é? E como toda pirâmide, quando a base enfraquece, todo o esquema cai. E foi o que aconteceu. Mas aí, enfim, a empresa tinha toda aquela fachada, né? Então esses vendedores, eles vendiam essas avestruzes, né? Olha, vem a avestruz, é isso. E aí, quando um belo dia essa empresa amanheceu, professor, como é que o senhor sabe tanto essa empresa? O senhor caiu nesse golpe? Foi? Não, eu não caí, não. Mas muitos amigos meus caíram. Sei, professor, essa história de muitos amigos. Não, mas é sério. Deus me livre, eu nunca investi o meu dinheiro fora do mercado financeiro. Mas eu lembro que eu conheci um vendedor e aí ele, meu Deus do céu, saiu com a mão na frente e outra atrás. Mas aí logo depois ele foi prontamente recolocado no trabalho. Ele passou a trabalhar ali como vendedor de uma loja no shopping. Depois na loja de shopping ele foi chamado para trabalhar numa empresa de tecnologia, vendendo plano empresarial. Depois ele, nessa mesma empresa, ele passou para trabalhar diretamente para a Oi, atendendo grandes empresas. Ou seja, esse homem hoje é rico e ele é vendedor. Né? Então, essas empresas, um camarada que vendia de tudo. Começou vendendo avestruz, depois passou a vender roupa, depois passou a vender telefone celular e agora vende uma auto resoluções e projetos de tecnologia. O que é que as empresas querem? Querem os candidatos baseados naquilo que eles sabem fazer. Então, não existe vaga, existe apenas a necessidade do talento. Vendas. Então, como forma de a gente trabalhar, como a gente deve identificar as características dos candidatos
voltados para o tipo de seleção, ele é muito focado nas principais atividades, né? Então, quando você quer identificar características pessoais do candidato voltadas para execução de tarefa, ou seja, eu estou precisando de uma pessoa que saiba mexer em planilha de Excel. Quais são os processos seleção que você precisa fazer para identificar pessoas que são boas em execução de tarefa? Você vai aplicar processos que medem a inteligência geral, ou seja, aqueles processos de seleção que começa com a prova. Prova de português, raciocínio lógico, prova de geografia. Ou seja, a empresa ela está querendo mensurar ali a sua inteligência geral. Porque se você tem uma boa inteligência geral, você vai ser bom em executar tarefas, não é? Outra característica, atenção concentrada para detalhes. E isso aqui, prova de raciocínio lógico, é uma obra de arte para detectar esse tipo de coisa, não é? Aptidão numérica, aptidão verbal, aptidão espacial, né? O conhecimento de espaço, não do espaço sideral, mas no ambiente dentro da empresa, né? Raciocínio indutivo e dedutivo. Ou seja, esse tipo de habilidade de conhecimento, as empresas impõem processos seletivos para ver o quão bom você é em executar uma tarefa. Se a vaga ou a competência que a empresa quer é puramente execução de tarefa, você só vai encontrar um teste. Só. Então, tem processos seletivos que é só uma prova. E essa prova é para mensurar o quanto você sabe da tarefa que eles querem que você desempenhe. Certo? Quando as empresas querem, além do conhecimento da execução de tarefa, mas querem também interdependência com outras tarefas, ou seja, é aquele cara que tem que saber planilha de Excel e também saber operar grandes maquinários, trator, um caminhão, um veículo, não é? Ou ter, por exemplo, conhecimento também em área fiscal, não é? Ou seja, são tarefas de áreas distintas. Então, além do conhecimento, inteligência geral, de concentração em detalhes, aptidão numérica, verbal, espacial, esse camarada também vai ter que passar por um processo seletivo onde ele vai ser analisado de acordo com a atenção que ele tem. Se ele tem uma atenção dispersa, ele não vai conseguir concentrar em uma coisa ou outra, né? Ou se ele tem aqui uma atenção abrangente, ou seja, ele consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem uma visão de conjunto. Será que ele sabe desempenhar várias coisas ao mesmo tempo de uma forma boa, né? Facilidade de coordenação, ou seja, ele é uma pessoa organizada. Ele tem um espírito de integração, ou seja, ele consegue ligar, não é, vários conhecimentos, vários setores diferentes da empresa. E se ele também tem iniciativa própria, não é? Ele não está esperando sempre estar ouvindo ou mandando alguém mandando ele fazer alguma coisa. Você vai ver também a interdependência agora que, além da tarefa com pessoas, ou seja, imagine cargos de liderança, aonde você, além de conhecer as tarefas, você também tem que saber lidar com pessoas. E aí, lidar com pessoas aqui é a área de vocês, né? Quando eu fiz uma especialização em gestão de pessoas, eu fiz não porque eu queria trabalhar na área, porque eu trabalhei muito na área de gestão de pessoas. O Stefano até hoje me conhece, eu trabalho
na área de gestão de pessoas, porém, nunca foi o meu desejo, não é? Mas como nós estamos sempre lidando com pessoas, fui empresário durante muitos anos, eu precisava entender como acontecia, né? Como gerir recursos humanos. Então eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas, que é mais ou menos aquilo que vocês estão fazendo, né? Quando eu fiz ali em 2013, eu acho, foi 2013, 2014, não existiam cursos tecnólogos, né, superior. Então eu fiz um MBA em gestão de pessoas. E na minha turma, não havia ninguém que trabalhava com recursos humanos. Eu trabalhei com arquitetos, com engenheiros, com médicos, trabalhei com outros empresários, não é? Pessoas que não trabalhavam na área de recursos humanos. Eu lembro que os engenheiros, né, que trabalhavam, que estudavam lá comigo, eles disseram, olha, eles trabalhavam na Ambev na época. Eles disseram, olha, na Ambev, para a gente assumir um cargo de liderança, eles exigem que a gente faça um MBA em gestão de pessoas. Então veja que relacionamento humano é algo que é inerente à função. Né? Se você trabalha com pessoas, você vai se beneficiar e muito com conhecimento nessa área. E depois da tarefa e depois de um relacionamento com pessoas, existe também um processo de interdependência com a unidade. Né? Ou seja, como é que você consegue lidar com uma ampla relação de atividades, ao mesmo tempo que você lidera pessoas, ao mesmo tempo que você tem uma visão de mercado. Porque para essas características de candidatos, eu vou fazer aqui aquela pirâmide da organização. Aonde no topo você tem a direção da empresa, na metade você tem a supervisão e aqui na base você tem a operação. Uma outra forma de classificar isso é através do planejamento, né? Aqui na direção, na cúpula da empresa, ocorre o planejamento estratégico. Aqui na metade ocorre o planejamento tático. E aqui operacional, o conhecimento mais, planejamento mais prático, um planejamento mais operacional. Então, aqui, essa interdependência é o conhecimento da organização como um todo e no mercado onde ela atua, ou seja, fora da empresa. Então, quando nós temos aqui características apenas voltadas para a execução da tarefa, nós vamos estar aqui na base da pirâmide, trabalhando com cargos e funções apenas operacionais. Quando nós estamos aqui lidando com características de interdependência de tarefas e interdependência de pessoas, nós estamos trabalhando aqui com a supervisão e o planejamento tático. E quando nós estamos trabalhando da interdependência de unidade e organização, aí é aqui o planejamento estratégico e a direção. Então, para cada conjunto de atividades dessas, existe uma prática, existe uma técnica, existem formas. Aí nós vimos aqui o processo seletivo do Google, como é que ocorria, né? Um processo muito voltado para a competência. E aí, agora, para terminar aqui o nosso conjunto aqui de seleção, a gente começa a trabalhar o que de fato as empresas buscam quando elas falam de competências, não é? Competência é algo que é ela é uma mistura, né, que o pessoal chama de conhecimento, que é o chá, conhecimento, habilidade
e atitude. Então vamos lá. A competência tem essas três bases. Então digamos que o Abraão ele seja um grande analista de marketing, não é? Ele é um cara muito competente. Por que ele é muito competente? Primeiro, ele tem conhecimento daquilo que ele faz. O Abraão entende sobre previsão de mercado, ele entende sobre comportamento de consumidor, ele entende das mídias sociais, ele entende de planejamento estratégico, né? O Abraão, ele tem curso superior, tem pós-graduação, então ele é um cara que tem muitos conhecimentos. Só que, além do conhecimento, o Abraão ele transforma esse conhecimento em habilidade. De que forma ele transforma o conhecimento em habilidade? Ora, o Abraão, pelo conhecimento do comportamento do consumidor, o Abraão ele pegou o conhecimento que ele tem do comportamento consumidor e ele desenvolveu aqui um plano de fidelização de cliente. Utilizando, por exemplo, gamification, né? Que aqui no Brasil, se não me engano, é gamificação. Né? Ele é um processo, é um instrumento de marketing onde você prende o cliente no consumo do seu produto e do serviço através de técnicas de jogos de videogame. Né? Eu não vou entrar muito profundo nisso porque é uma aula à parte. Mas o Abraão tem esse conhecimento. E esse conhecimento, ele desenvolveu instrumentos, desenvolveu ali um programa de fidelização de cliente com o conhecimento que ele adquiriu nos cursos que ele fez. Depois que o Abraão pegou o conhecimento e transformou a habilidade em habilidade, o Abraão então tem a atitude de botar isso em prática. Ou seja, de chegar lá na empresa, apresentar um projeto, entendeu? Assumir esse projeto, executar esse projeto, controlar esse projeto, ou seja, ele transforma tudo que ele aprendeu, desenvolveu em prática. Então, a competência tem essas três colunas. O que o bom concurseiro chama de chá: conhecimento, habilidade e atitude. Só que essa competência, ela também pode ser dividida em duas grandes áreas, ou seja, as competências essenciais e competências acessórias. Não é? Isso eu acho que vocês já devem ter visto no decorrer do curso de vocês. O pessoal tem palestra que chamam também isso de hard skill e também chamam isso de soft skill. Também é uma competência essencial e uma competência acessória. Não é? A competência essencial de uma pessoa, por exemplo, é o principal conhecimento, é a principal habilidade e atitude que ela tem. É aquilo que ela sabe fazer de melhor. Uma soft skill ou uma competência acessória são competências complementares. Então, vamos pegar aqui de novo a área do setor de tecnologia. Você tem um cara que a competência dele está voltada para o desenvolvimento de software. Ou seja, é um conhecimento que ele tem, é uma habilidade em colocar o conhecimento em prática e é uma atitude que ele tem de fazer realmente aquilo que ele conhece. Não é? Então, essa é uma competência essencial. Só que, como competência acessória, como uma soft skill,
esse cara, ele tem uma boa aparência, ele tem uma boa desenvoltura, ele sabe lidar com pessoas, ele é uma pessoa extrovertida. E isso faz com que ele chame atenção. Porque você tem aquelas pessoas que são introvertidas, né? São tímidas. E você tem aquelas pessoas que são extrovertidas, que falam, que têm facilidade na comunicação, que têm facilidade em desenvolver relacionamentos, né? Essas pessoas, você vê, tem pessoas que têm muito disso, né? E que conseguem crescer dentro das empresas sem necessariamente ser a pessoa mais inteligente, né? Mas ela tem essa soft skill, essa competência acessória, ou seja, ela não está lá por conta disso. Ela está lá pela competência dela, pelo conhecimento que ela tem em desenvolvimento de software. Porém, esta facilidade de relacionamento com as pessoas é um plus, é algo a mais, não é? Uma soft skill. Então, as empresas também têm competências essenciais e também têm competências acessórias, não é? Quando nós vemos, por exemplo, a empresa Red Bull, ela, qual é o produto da Red Bull? Deixa eu puxar aqui uma aula para mostrar a vocês, falar um pouquinho da Red Bull, mostrando aqui, mais prático. Pronto. Qual é o produto da Red Bull? É energético. É o que a Red Bull vende. É energético. Então, qual é a estratégia dessa empresa para vender o seu produto? Ora, ela quer criar uma imagem junto ao consumidor que, caso elas precisem de energia, pensem logo no Red Bull. Por quê? Porque Red Bull é energia. E energia é Red Bull. Isso é a estratégia da empresa. Mas como é que a empresa consegue fazer isso? Implementar na mente das pessoas essa associação de que energia e Red Bull são sinônimos. Ora, uma das formas que a empresa tem é criar eventos esportivos. Por quê? Porque esporte está ligado a movimento, está ligado a desenvolvimento do corpo físico, não é? A locomoção, gasto energético. Então, esporte e Red Bull tem tudo a ver, não é? Professor, mas eu preciso às vezes estudar até 3 horas da manhã e eu não aguento, então eu tomo Red Bull para ficar acordado. E o energético me serve para isso, não é? Porém, o Red Bull não vai te usar na propaganda. Ele não vai mostrar uma pessoa 3 horas da manhã estudando e dizendo, olha, use o Red Bull para você estudar até madrugada. Não, ele não vai fazer isso. Isso é uma consequência, mas a principal estratégia do Red Bull é se associar a movimento, a energia. Então, eles têm aqui como principal estratégia associar sua marca com o movimento. Aqui no Brasil e na Europa, eles compraram aqui no Brasil, não sei se compraram ou se criou, acho que um criou, o outro comprou, porque senão esse time aqui, Bragantino, já existia. Mas eles entraram como agora não só patrocinando time de futebol, mas eles se tornaram um time de futebol. Né? Então hoje existe dois times de futebol aqui no Brasil chamado Red Bull. E aí eu pergunto, qual é o produto da Red Bull? É time de futebol? Não. Sempre foi e sempre será
energético. Então, a competência, o principal foco desta empresa está baseado na venda do Red Bull. O que seria uma competência acessória, um soft skill dessa empresa, é justamente a gestão de grandes eventos esportivos. Eita, pessoal, espera aí um minutinho só que estou recebendo aqui uma visita da Polícia Federal. Não, ninguém pode ser preso dentro de casa após as 6 horas da noite. Então, é só polícia correndo atrás de ladrão aqui. Então, voltando aqui para as competências. Competência essencial é aquilo que a empresa faz de melhor. É aquilo que os clientes percebem na empresa, não é? É o que aqui chama do valor percebido. Qual é o valor percebido que os clientes têm da Red Bull? Energia. Eles não associam a Red Bull a grande promotora de eventos ou grandes equipes esportivas. Não. O produto e o core business aqui é venda de energético, não é? E essa é uma forma que eles se diferenciam dos concorrentes. Você vai ter outros energéticos aí concorrendo com a Red Bull, mas nenhum é tão forte na mente do consumidor quanto o energético deles. Não é? Capacidade de expansão. Veja, é uma empresa muito inovativa. Não é? Ela é uma empresa que ela consegue entrar em vários outros setores, não é? Utilizando um único produto. E para isso, elas necessitam de competências funcionais e competências gerenciais nos seus valiosos recursos humanos. Competência funcional vai dizer o quão competente a empresa é nas suas funções. Quais são as funções de uma empresa? Dentro da organização, você vai encontrar a função de RH, a função de comercial, a função de estoque, a função de contabilidade, a função de finanças. Né? Uma empresa tem várias funções internas. Dentro das competências gerenciais, é justamente a forma em que os líderes da empresa eles conseguem ditar a gestão da empresa. Né? Existem líderes supremos da empresa que quando você pensa na empresa, você pensa no líder. Você pensa na Amazon e você pensa no Jeff Bezos. Você pensa na Microsoft, você pensa no Bill Gates. Você pensa na Apple, você lembra de quem, meu Deus do céu? Um camarada que até eu esqueci agora. O Thomas Cook. Ah, disseram que eu ia falar o outro, mas... mas o Thomas Cook é o CEO atual da Apple. Mas tem competências gerenciais que são tão extrapoladas que se tornam a cara da empresa, a forma que a empresa é gerida. Não é? E também tem as competências individuais, que aí vai justamente de cada pessoa que compõe a empresa. Então, competências essenciais das organizações. Uma empresa, para ter competência essencial, é aquilo que é vital. A Red Bull consegue continuar existindo sem o seu produto principal energético? Não. Não é? Então, quando nós falamos de competência essencial, nós estamos lidando com aquilo que é a essência da empresa. Então, o que é que a empresa tem que ser boa?
para ela se tornar vital dentro do mercado? Primeiro, se é empresa, tem que ter lucro. Segundo, para ter lucro, ela tem que ser melhor do que os concorrentes. Competitividade. Depois, sustentabilidade. Depois, liderança de marca. Depois, oferta de valor ao cliente. Depois, imagem e reputação. Todos esses aqui, esses menores aqui de sustentabilidade, competitividade, liderança, oferta de valor ao cliente, imagem e reputação, elas são interligadas, são quase sinônimos. E uma empresa sendo boa nisso, será necessariamente boa, será necessariamente lucrativa. Não é? Então, esse desenho aqui ele é bem legal porque ele mostra bem sintetizado o que é que cada um aqui deve desenvolver. Não é? Então, uma empresa, para ela ter uma competência essencial à lucratividade, ela tem que ter como competências funcionais inovação, imaginação, novos produtos, antecipação, não é? Competência funcional em produção de operação, qualidade, produtividade, inovação, logística. Como competências gerenciais, essas empresas têm que desenvolver liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, motivação, foco em resultado, trabalho em equipe, visão sistêmica. Então aqui é a receita de bolo. Inclusive, eu até estava orientando um aluno que estava fazendo uma pesquisa voltada para as grandes empresas aqui do estado de Pernambuco, quais delas tinham atividades desenvolvidas nessas competências essenciais. Né? E ele mostrou que 80% das empresas que ele pesquisou, que eram grandes e que tinham grande faturamento, elas tinham domínio dessas competências aqui essenciais. É bem interessante o trabalho dele. Pronto. E aí chegamos aqui na reta final da nossa aula de hoje do conteúdo de seleção, que é justamente as 5 categorias de técnicas de seleção de pessoas. Ou seja, lembra das fontes de recrutamento. Você já passou da fase de recrutamento. O que é que você deve fazer? Técnicas de seleção. Quais são os tipos de seleção que você pode aplicar? Primeiro, a entrevista de seleção. A entrevista de seleção é aquele contato pessoal e direto entre selecionador e candidato. Né? A entrevista pode ser uma entrevista dirigida, com roteiro pré-estabelecido, ou uma entrevista livre, sem roteiro definido. O que é uma entrevista dirigida? É quando você chega diante da empresa, do selecionador, e ele começa a te fazer perguntas já pré-estabelecidas ali no relatório. O que é que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Né? Quais são os seus planos para o futuro? Qual é a sua pretensão salarial? Quais são suas principais competências? Quais são suas principais... Ou seja, aquilo que ele pergunta para todo candidato, ou seja, é uma entrevista já pré-estabelecida. Ele já chega com um questionário na mão que foi pensado antes da entrevista para ser utilizado ali na seleção. E existe também a entrevista livre, que não tem nenhum roteiro definido. É aquela entrevista que o entrevistador ele chega diante de você e diz assim: fale-me sobre você. E prio. E aí você vai falar: ah, meu nome é fulano de tal, nasci no ano tal, na cidade tal, no estado tal, com não sei quantos anos eu mudei para fulano de tal e comecei a estudar isso, depois eu me formei naquilo e trabalhei em tal empresa e não o quê. E aí o entrevistador vai: ah, você trabalhou em tal empresa? E o que é que você fazia nessa empresa?
Ah, eu fazia isso, aquilo outro. Ele, você fazia isso. Ou seja, para outro candidato, ele já pergunta uma outra coisa diferente. Né? Então, é uma entrevista livre, que não tem nenhum tipo de roteiro. Para que serve a entrevista dirigida? A entrevista dirigida vai servir para cargos voltados para aquilo que a gente viu de tarefas. Cargos de baixa colocação na empresa. A entrevista livre aqui é voltado para competência. Numa entrevista livre, você gasta muito tempo conversando com o entrevistado. É uma conversa, não é uma entrevista. E a cada coisa que ele fala, você vai puxando, você vai desmembrando, você vai investigando. Então é uma entrevista livre, ela demora, porque você está ali para coletar o máximo de informação. E não só informação, como também questão da linguagem corporal. Existem etapas como provas de conhecimentos ou de capacidades, aquilo que a gente falou, os testes de aptidão intelectual, provas gerais, prova de português, prova de redação, prova de matemática, não é? Para conhecer se o candidato ali ele tem conhecimento naquelas coisas que a empresa quer que ele faça. Ou seja, é uma técnica também voltada para características voltadas para tarefas. Testes psicológicos, aqui lógico, aqui pertence ao pessoal da psicologia. Né? São os testes de aptidões. Aqui não é nossa área. Né? Então, aqui são os psicólogos que aplicam. Testes de personalidade. Não é? Também era da área de psicologia, mas ele é mais como se fosse uma entrevista dirigida, né? É um teste que é desenvolvido, por exemplo. Eu não sei se vocês já participaram de teste de personalidade. É como você coloca, por exemplo, perguntas se você concorda ou discorda, não é? Se você é uma pessoa. Lembra que semestre passado eu fiz com vocês, quando eu estava dando relação de poder nas empresas, que eu apliquei um teste em vocês sobre o índice maquiavélico para mensurar o quanto vocês são parecidos com Maquiavel, né? Aquilo foi um teste de personalidade, né? Então, existem muitos tipos de personalidade, né? Que tem o intuito de detectar a personalidade da pessoa, ou seja, se é uma pessoa introvertida, se é uma pessoa extrovertida, não é? Se é uma pessoa mais dinâmica ou se é uma pessoa mais voltada para análise, não é? Então, teste de personalidade é muito aplicado, por exemplo, em empresas de eventos, não é? Em lojas comerciais para poder contratar vendedores, não é? Então, testes de personalidade são muito usados para isso. E existem as técnicas de simulação. Técnicas de simulação servem para simular o ambiente que o candidato vai encontrar. Então, quando você participa de uma seleção que geralmente tem aquelas famosas dinâmicas de grupo, né? Aí reúne todo mundo em círculo, aí dá aquela situação, vocês caíram numa ilha, e aí vocês vão ter que dizer por que é que vocês vão ter que ficar vivos na ilha e não vão ser comidos pelos demais, né? Ou vocês estão no balão, o balão não aguenta o peso. Minha gente, eu estou falando assim com condescência,
porque eu não suporto essas dinâmicas de grupo. Eu não suporto, porque na minha percepção é extremamente falho. Extremamente falho, né? Eu não suporto dinâmica de grupo, não suporto. Tive que passar por muitas quando eu estava entrando aí no meu mercado de trabalho, mas nossa, quando eu vi, eita, dinâmica de grupo, pronto, tem que vestir a cara de palhaço e ficar lá. Não suporto dinâmica de grupo. Mas é uma técnica de simulação. Uma, né? Porque tem outras também. Por exemplo, para a seleção de piloto de avião, eles utilizam ali várias simulações de situações que podem ocorrer durante um voo que os pilotos, que os comissários de bordo vão ter que enfrentar. Então, passam também por técnicas de simulação. Então, aqui no processo de seleção, quando nós estamos aqui utilizando entrevista de seleção, vai existir prós e contras que depois aqui vocês podem ver com maior detalhe aqui no slide, né? Porque pró permite contato direto, proporciona interação direta, permite avaliar como o candidato se comporta. Contra é uma técnica altamente subjetiva, forte margem de erro e variação, ou seja, a pessoa pode estar ali fingindo ser uma pessoa que não é. Né? Nem sempre o candidato se sai bem na entrevista, ou seja, pode ser um candidato extremamente competente, proativo, que ia dar super certo naquela empresa. Mas, diante daquela entrevista, ele pode ficar nervoso, não conseguir se expressar direito e ser aí, as pessoas pensarem que ele é incompetente sem ele ser. Né? É difícil comparar os candidatos e exige um treinamento do entrevistador para saber que pontos ele deve notar e como identificar, por exemplo, quando o nervosismo do candidato está atrapalhando o seu desempenho. Então, a entrevista é, na verdade, quase uma arte. Não é? É uma arte onde você é muito difícil você ser um bom entrevistador, porém, o que não falta na área de recursos humanos são entrevistadores. Aqui também vocês podem depois dar uma olhada, que isso aqui é só questões para a gente dar uma aprofundada. Mas vamos lá naquela questão que eu estava falando com vocês. O que é uma entrevista totalmente padronizada? É aquela entrevista estruturada, vem com um roteiro pré-estabelecido. Então, o entrevistador ele vai fazer perguntas iguais que foram elaboradas anteriormente para todo mundo. Né? Então, como é uma mesma pergunta para todo mundo, ele carece de profundidade e flexibilidade. Né? A entrevista pode ser também padronizada apenas nas perguntas, ou seja, ele não mostra as opções, ou seja, ele vai perguntar, fazer perguntas abertas, né? Qual foi o seu último emprego? É uma pergunta aberta, né? Qual a sua pretensão salarial? É uma pergunta aberta, né? Ou seja, ela é padronizada apenas nas perguntas. Se ele for aplicar aqui uma padronização total, aí ele vai colocar letra A, R$ 1.000. Letra B, 1.500. Letra C, 2.500. Letra D, 4.500. Ou seja, ele vai dar opções. Mas numa entrevista padronizada apenas nas perguntas, ele faz perguntas abertas, mas para todo mundo. Passar aqui um vídeo para vocês, para identificar que tipo de entrevista está ocorrendo aqui entre o selecionador e o candidato. Cristina,
Professor, estou ouvindo não. Professor, tá sem áudio o vídeo. Tá sem áudio? Então peraí. Veja agora. Cristina, pode mandar entrar o próximo, por favor. Agora sim. Opa, com licença. Opa. Bom dia. Bom dia. Pode sentar, Roberto. Pode me chamar de Beto. Beto. Meu nome é artístico. Tá. Roberto, você... Beto. Tá. Beto, você aqui no seu currículo, você mandou também um book. Sim, correto. Mas a gente está entrevistando o pessoal para uma vaga de gerente. Sim, exatamente. É um book de gerente meu. Você pode dar uma olhada se quiser. Sim. Esse sou eu na pose da Vitória, da empresa. Esse aqui sou eu dando esporro no funcionário que chegou atrasado. E esse aqui sou eu fechando um contrato milionário. Esse aqui sou eu no domingo de férias indo trabalhar. Esse aqui é uma que eu gosto muito, que sou eu verificando se o rapaz está fazendo o trabalho dele corretamente. Esse aqui é uma na gravata, eu falando, é você que é o coisa que acontece. Entendi. Pode ficar pra você depois se você quiser ajudar. Então é meu. Roberto, Beto. Quais são as suas qualificações profissionais? Então, eu fiz tablado, eu também já participei de elenco de apoio de diversos programas na TV que se passavam na parte de escritório. Na maioria das vezes era figuração, mas o diretor nunca falava quem era quem, e na minha cabeça eu sempre era o gerente daquele lugar. Você era o gerente. Na minha cabeça. Na sua cabeça. Então, Roberto... Beto. Sim, Beto. Isso não tem nada a ver com o cargo que a gente está pretendendo preencher aqui na empresa, né? Mas é como as pessoas dizem, né? A vida, ela imita a arte. Imita. Com licença. Alô? Roberto, o que é isso aqui? Daqui a pouco eu falo com você porque eu tô numa reunião com um rapaz aqui, tá ok? Tudo bem, tá bom. Obrigado. Tchau. O que tá acontecendo aqui, Beto? Um negócio também. Sou eu de novo. Por favorzinho, traz um cafezinho pra mim. Toma café? Traz 2 cafezinhos, então. Isso, com adoçante. Adoçante, isso. Tá bom, então. Obrigado, hein? Beto, realmente eu não tô entendendo, Roberto. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Há quanto tempo você exerce essa função? O quê? Há quanto tempo você exerce essa função? Há 7 anos. E onde é que você trabalhou antes de trabalhar aqui? Eu trabalhei numa outra empresa nessa mesma função. E quanto tempo você ficou nessa outra empresa? 3 anos. Escuta aqui, rapaz, e por que você... Minutinho. Olha aí que tá chegando. Cafezinho, ó. Beleza. Conhece Cristina? Conheço. Cristina, gente boa. Obrigado, Cristina. Então, quais são suas qualidades? Bom, eu... Não é muito comunicativo, entendi. Rapaz, o que tá acontecendo aqui? O que significa isso? Tá nervoso? Eu tô um pouco irritado, sim. Pouco irritado, sim. Mas que porra é essa, rapaz? Não, é só isso mesmo, qualquer coisa nós vamos te ligar, tá ok? Vamos andando agora, pois eu tenho muitas coisas pra fazer hoje. Sabe como é que é essa vida de gerente, né? Você sabe mas como eu é que não... é, pelo amor de Deus. Veja, que tipo de entrevista a gente pode identificar aí que aconteceu? Se for uma entrevista semi-estruturada, estruturada. O professor ocorreu ali uma inversão de valores, né? E o entrevistado acabou sendo entrevistado, o entrevistador acabou sendo entrevistado, né? Foi. A gente já consegue ver que isso foi uma entrevista voltada para o cargo, né? O cargo, e que houve ali uma falta de comunicação, né? Ou seja, botaram para a seleção um ator, não é? Ou seja, qual foi a fonte de recrutamento utilizado pela empresa? Não é? Será que eles foram buscar em uma faculdade de artes ou um curso de atores, né? Uma escola de atores, que o pessoal foi para a entrevista pensando que era uma peça e não uma empresa, não é? Ou seja, para isso ter ocorrido, já houve talvez aqui uma falha na fonte de recrutamento, não é? E a gente viu também que a entrevista ela foi
com perguntas abertas, né? Porém não tinham opções. Então foi uma entrevista basicamente ali estruturada, semi-estruturada, né? Que é estruturada apenas nas perguntas. É bem interessante. Toda vez eu fico rindo, não sei se veio. Uma outra forma também de utilizar essas entrevistas é quando você utiliza ela de uma forma diretiva, que é aquela que determina o tipo de resposta desejada, mas não especifica as questões, ou seja, deixa as perguntas a critério do entrevistador. Então, uma entrevista diretiva, ela é muito voltada para o tipo de resposta que o entrevistado ele pode dar. O foco está na resposta. Olha, se eu quero que um candidato, a resposta correta para que ele dê, para poder passar nesse processo, é que, por exemplo, ele é uma pessoa criativa, é uma pessoa proativa, não é? Então, o que eu quero que o entrevistador faça são perguntas que visem descobrir se o camarada é proativo e criativo. Mas que perguntas? Não sei. Aí cabe aqui o entrevistador, na hora, fazer essas perguntas. Certo? Então, aqui, numa entrevista diretiva, o entrevistador ele tem o poder para perguntar o que quiser, porque ele quer o quê? Achar as respostas. Quem responder certo é aquele que fica com a vaga. Então, ela é extremamente, ela dá um poder ao entrevistador para fazer o que ele quiser, desde que ele ache o candidato certo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso e obrigado aí pela oportunidade. Imagina, fica à vontade, Júlio, tá? Eu sou o César, esse aqui é o Armando. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui no seu currículo, pode ser? Ok. Bacana. Júlio Garcia, 26 anos, mora em Belford Roxo. Isso. Maravilha. Seu último emprego foi no Habib's? Foi, mas eu trabalhei na parte administrativa, tá? Não sei se tá bem claro aí. Não foi na loja, não. Não, tudo bem. Bacana. Júlio, olha só, é muito importante só que seja sincero com a gente, tá? Porque essa relação aqui tem que ser baseada na confiança. Claro, eu tô aqui pra gente esclarecer também arestas, etc. É porque, enfim, eu tô vendo aqui que tem uma lacuna de 2 anos do seu último emprego até hoje. Eu fiquei curioso, o que será que ele fez nesses 2 anos? Então, pois é, eu aproveitei esses 2 anos pra investir na minha vida pessoal, assim, né? Eu tô falando de curso, de estudo. Eu achei meditação, eu achei yoga. Júlio. Oi? Sabe o que deve ser bem ruim, Júlio? Café quente na cara. Ai, meu Deus. Café quente na cara. Deve ser bem ruim. Sabe por quê? Porque cria bolha d'água que estoura assim e arde muito, é escroto. Aí também queima o peito, é queimadura de 1º, 2º, 3º grau. Vai queimando a pessoa por fora e por dentro, deve ser horrível. Eu não sei se você entende muito a parte do café, assim. Liga pra ele não. O Armando, ele é meio visceral, assim. Olha, foca aqui em mim que eu tô tentando te ajudar, tá? Conta pra mim, como é que tá o seu inglês? Perfeito. Não, tá exatamente como tá escrito aí. Então, eu sei que você escreveu aqui. Mas aqui eu queria que você dissesse isso olhando nos meus olhos. Como é que tá o seu inglês? Eu acabei cursando cultura inglesa, tá? Até o avançado 4. Avançado 4? Você cursou até o avançado 4? Me explica como é que você chegou na porra do avançado 4, Júlio, se todo mundo sabe que a cultura inglesa só tem até o avançado 3! Tá bom, eu fiz o Wise Up, cara. O curso que eu fiz é o Wise Up. César, eu vou matar ele. Olha aqui, olha como é que eu tô. Meu estado, César! Não posso ter ninguém mais saindo aqui com costela quebrada numa entrevista de emprego. Olha só, eu fiz um curso de veraneio, mas eu tenho certificado, eu tenho facilidade com ninguém. Falta esse filho da puta falar agora que a pretensão salarial dele é de R$2.000. Fala, filha da puta! Não. Fala, seu arrombado de merda! Fala! Eu pensei em exatos R$1.500. Tá ok? Mais o plano de saúde, porque... O que você fez, bicho? O Armando odeia plano de saúde, cara! Eu aceito seu plano, cara. Tá bom? César,
César, faz a pergunta pra ele, César. Faz a pergunta pra ele. Foda-se, pergunta que eu vou aguentar, vai. Calma, deixa que eu conduzo, tá? Deixa comigo essa parte. Então, você precisa ser bem sincero, bem cuidadoso. Mas responde pra mim, qual é o seu maior defeito? Cara, eu me considero uma pessoa... Não fala perfeccionista. Não fala perfeccionista. Não fala perfeccionista. Mas assim, eu sou uma pessoa bastante perfeccionista. Isso é uma entrevista ou é uma delegacia? O cara mentiu no emprego até dizer umas horas, mas é uma entrevista bem diretiva aí, né? Ou seja, os entrevistadores faziam o que querem, né? Uma pegadinha, né? Não diga que o seu maior defeito é perfeccionista. Todo mundo diz isso, né? Todo mundo diz isso. Não diga, né? Mas é bem engraçado. Mas é um exemplo lógico, um exemplo exagerado, né? Do que é uma entrevista diretiva, onde os entrevistadores eles têm total liberdade para perguntar o que bem querem, né? Deixa eu ver aqui. E existe também a entrevista, que aqui eu botei, entrevista não diretiva. Não. Aqui é não diretiva, que não tem entrevista. Deixa eu botar aqui esse exemplo para mostrar a vocês. A entrevista não diretiva é aquela que não existe nenhum tipo de direcionamento. Não existe nem sequer qual é a resposta certa que o candidato ele deve ter. Então, se numa entrevista diretiva o entrevistador ele tem total de liberdade para fazer o que quer, baseado na resposta que ele quer ter, lembra que o camarada perguntou, olha, eu quero que ele diga que a pretensão salarial dele seja de R$ 1.500, Então, ele vai fazer as perguntas necessárias para que o candidato respondesse aquilo, Ele tinha liberdade para fazer o que quer, baseado nas respostas que o candidato tem. Numa entrevista não diretiva, aqui é a banda voou, É aquela entrevista que é feita baseado basicamente na competência, É o tipo de entrevista que ocorre com um termo que as pessoas utilizavam, não sei se ainda tem, mas são os headhunters. É quando o processo de seleção para grandes gerentes. Você não vai, se você está buscando um grande diretor para uma empresa, você não vai chegar numa entrevista com ele e perguntar qual é a qualificação dele, qual é a pretensão salarial dele. Você pergunta coisas em aberto, olha, qual é o planejamento que você está pretendendo ter com a empresa, qual é o caminho que você está vislumbrando a empresa ter em médio e longo prazo. Então, aqui já é mais um bate-papo mesmo, que você tem, aonde você não precisa saber quais são as competências que o camarada tem, porque você já sabe que ele é extremamente competente. Você não precisa saber pretensão salarial, quais são o idioma que ele sabe falar ou não, porque você já conhece as competências dele. Então, uma entrevista que não tem nenhum tipo de direção, nenhum tipo de direcionamento. O entrevistador, na diretiva, o entrevistador tem liberdade para perguntar o que quer, porém, ele tem que sair da entrevista com as respostas de pretensão salarial, de conhecimento em idioma, como a gente viu. Então, a liberdade dele é de perguntar, mas ele tem que sair com as respostas. Numa entrevista não diretiva, aqui é mais focado para grandes cargos. Aqui, geralmente, é só apenas um bate-papo. Vamos ver qual é a de hoje. Eu nem lembro como era. Faz tanto tempo que eu fiz essa aula que eu nem lembro mais quais foram os livros. Aí o bom disso é que eu fico rindo na hora. Opa, tudo bom? Tudo bom? Vamos começar aqui uma entrevista rapidinho. Marcos, né? Marcos. Marcos, quantos anos você tem de experiência na área?
cerca de 2 anos de experiência na área. 2 anos, tá. Tô vendo aqui que você tem inglês fluente. Inglês fluente. Ótimo. Espanhol regular. Bom. Tá. Pensa rápido. Muito bom. Se você fosse um animal, que animal você seria? Um leopardo. Por que um leopardo? Porque o leopardo é arrojado, rápido e ele defende o grupo. Ó, você já veio... É. Né? E se eu estivesse apontando uma arma pra cara desse leopardo? Esse leopardo, por acaso, subiria numa árvore. E se meu amigo caçador estivesse esperando por esse leopardo? Que amigo caçador que eu acabei de comer. E o leopardinho tá descendo da árvore, hein? Eu continuo armado, leopardo, aqui, ó. E o que seria aquilo ali atrás? Seria a minha alcateia que veio me defender? Curioso, a alcateia é um coletivo de lobos? Mas eu tenho contato com lobos. Ah, é? E será que lobos enfrentam armas? Porque eu tô apontando minha arma agora pros seus lobos. É, a arma que você esqueceu de carregar, que erro básico. Eu tô carregando, ó. Peguei a arma. Você não pode pegar uma arma, você é um leopardo. Quem disse que eu sou um leopardo? Você disse. Eu sou um Thundercat. Oh! Tadadã! E Thundercats, por acaso, se teletransportam? Como assim? Assim, ó. Tchush. Tchush. Pena que você se teletransportou pra Mordor. Pra Mordor? Mas eu tenho um anel. Ops, fiquei invisível. O Wolverine sempre acha quem ele quer. Idiota. Suas garras não passam meu campo de força. O meu anel também é da tropa dos Lanternas Verdes? Deu ruim pra você. Não. E aí, ó. Touché! O seu anel não tem poder sobre mim, porque o meu vestido é amarelo. Que vestido? Eu sou Pandora, a elfa, e eu estou seduzindo você. Eu não estou vendo você. E o meu canto de sereia te corrói por dentro. Desgraçada! Ardilosa! Parem! O que é isso saindo do seu nariz, hein? É sangue? Tem alguém com hemorragiazinha interninha, é? Eu invoco o encantamento de Agamotto. Tarde demais, Doutor Estranho. Os outros Vingadores já estão na Terra Selvagem. Hadouken! Finish him. Fatality. Próximo. Não, um exemplo de como uma entrevista que começou diretiva, né, terminou sem nenhuma direção, né? Era aquela coisa que foi sendo levada, entrou até na dramatização, não é? Mas entrevista para televisão, teatro, né, professor? Exatamente. Começou bem certinho, né? Com ele dando as perguntas diretivas, né? Com o seu com um questionário estruturado, bonitinho, mas terminou desandando, né? No meio do caminho e se tornou uma entrevista. Marcos, né? Lógico que isso aqui é uma comédia, mas na vida real lógico que o assunto não vai ser, sei lá, a fantasia que eles criaram ali, mas vai ser assuntos do seu cunho pessoal, não é? O que é sua opinião em relação à música, né? Coisas que parecem não ter nenhum sentido, porém, para o entrevistador, ele sabe por que o caminho está indo daquela forma. Deixa eu mudar aqui. Então, o resumo da aula de hoje, pessoal, é justamente entender quais são os tipos de técnicas de seleção e para quem ela pode ser mais apropriada, né? Como a gente viu, quando a seleção ela é baseada por cargo ou quando ela é baseada por competência, quando você está buscando técnicas que busquem apenas conhecimento de tarefas, ou buscando conhecimento de interdependência de tarefas, ou que tenha relacionamento pessoal, ou
interdependência global. Cada técnica de seleção dessa, ela é adequada para ser utilizada dependendo do cargo ou dependendo da característica que você quer avaliar. Não é? E aí, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Né? Esse é um trabalho que eu já pedi para vocês, acho que na aula retrasada. Só como na aula passada nós não tivemos aula, né? E eu não tinha terminado o conteúdo da aula de seleção, né? Eu gostaria que vocês dessem um foco nessa semana sobre essa atividade, né? Que a gente montar aqui uma estratégia de recrutamento e um programa de seleção direcionado para cada um aqui desses cargos. Estamos trabalhando aqui com cargos de não competência, certo? Então, monte uma estratégia de recrutamento para um programador e desenvolvedor de softwares e aplicativos. Quais são as fontes de recrutamento que você pode utilizar? Interno, externo, misto. E quais fontes em específico você pode utilizar para estar recrutando aqui para um processo de seleção candidatos valiosos para o cargo de programador e desenvolvedor de softwares e aplicativos? Não é? Uma vez que passa a fase do recrutamento, um programa de seleção. Quais são as técnicas que vocês visam ser necessárias para selecionar bons candidatos para ocupar o cargo de programador e desenvolvedor de software e aplicativo? Né? Mesma coisa para professor de academia de ginástica, professor para ensino básico em colégio, um analista administrativo e um gestor de mídias sociais. Não é? Então façam aqui esse trabalhozinho. Isso aqui é coisa de uma página. Mandem para mim. É um recrutamento dessas profissões daí, né? E um programa de seleção também para elas, não é isso? Exato. Agora, façam isso baseado nos slides das aulas. Entendeu? Eu passei um exercício semana passada com uma turma e, assim, eles resolveram ignorar todo o material de aula e ir pela cabeça deles, né? E, assim, eu estava contando que o curso é para a gente utilizar as coisas que a gente aprende em sala de aula, né? Então, peguem os slides que eu vou colocar disponível da aula de hoje, daqui a 5 minutinhos, e peguem os slides lá de recrutamento. Pega esses 2 slides e vê lá qual é uma estratégia de recrutamento. Vai ser fonte interna, externa ou mista? Não é? Primeiro passo. Depois, qual fonte específica eu vou utilizar? Eu vou utilizar a universidade. Eu vou utilizar feiras e eventos. Eu vou utilizar anúncio de jornal. Eu vou utilizar anúncio de televisão, internet. Não sei. Vê o que é mais adequado. E aí, lógico, você vai ver qual é o mais adequado e você vai saber explicar por que é que você optou por aquilo, né? E depois você montar aqui, por esses slides que nós vimos hoje, quais são as melhores técnicas e quais são aqui os melhores testes que a gente pode aplicar para ver aqui qual é o melhor para cada um desses cargos. Tá certo, pessoal? E aí manda para o meu e-mail. Botar aqui kevin.cocino@ufpe.br, porque o meu outro e-mail está abarrotado de e-mail, está tudo misturado. Então mandem para esse e-mail meu, entendeu? Porque isso aqui vai valer ponto na segunda avaliação. Minha segunda avaliação vai valer de 0 a 8. E 2 pontos vai ser desses trabalhos que a gente vai ver a cada aula. Na aula que vem, a gente vai entrar com o processo de manter.
né? O princípio de recursos humanos de manter o empregado, o funcionário, né? Então, aí a gente já vai utilizar outros trabalhos que vai aqui montar todo um esquema, tá certo? Então, não percam. Até semana que vem, início da aula, eu estou aceitando esses exercícios para depois a gente montar um trabalho mais completo, tá certo, pessoal? Vou botar aqui esses slides. Ok. Certo, professor. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar por WhatsApp ou mandar por e-mail, não é? E aí a gente vai conversando, tá certo, pessoal? Então, desejo a vocês uma belíssima noite, uma excelente semana. Utilizem aí o feriadão semana que vem para fazer dever de casa, tá certo? Nossa, né, professor? Que dever bem elaborado, né, professor? E mais a gente fazendo, não é? Bom feriado eu também, viu? Bom início de semana, final de semana, aproveite bastante e lembre-se que a gente vai estar lá, ralando, suando para tentar fazer o seu questionário. Viu? Boa noite, professor. Vou estar na praia lá lembrando de vocês, dizendo, eita, eu espero que eles estejam lá. Professor. Mas divirta-se bem muito. Tô brincando, não vou pra praia não. Já viu o professor indo pra praia? Rapaz? Professor é liso. O professor quando vai pra praia vai levar tiro ali no Pina. Sei. Tá certo, pessoal. Então, ó, agradeço a presença de vocês aqui, é sempre muito divertido. Vamos organizar aqui nossa última aula, vai ser bem legal. E a gente se vê então semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Aquele abraço, pessoal. Ok, boa noite, Tchau, professor. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica.